Então, eu preciso abordar todo mundo? Sim. Eu preciso qualificar todo mundo? Sim. Fulano, o que você quer? Como assim? Fulano lá já me perguntou, por que você está me perguntando de novo? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um AcresçaCast. Aqui quem fala é o Danilo Pagani, sou o host aqui desse podcast e hoje o tema vai ser organização comercial da prospecção à conversão. Tá? Antes de apresentar aí o nosso convidado, né, vamos à patrocinadora oficial aqui do podcast, que é a Cresça Gestão e Terceirização Financeira Mais Capital. Ela atua aí do lado de empresas, ajudando na parte de análise financeira, a parte operacional financeira, até a parte de capital, aí precisar de algum recurso, alguma coisa, a gente trabalha nesse sentido. Tá? Então, vamos apresentar aqui o nosso convidado hoje, que é o Marco Cordeiro, formado em Gestão Comercial, Partner Gold na Como CRM, com mais de 220 clientes ativos no Brasil inteiro, e é especialista em organização comercial. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Danilo, pelo convite. Uma honra estar contigo aqui para falar sobre esse tema aí, que é bem importante para todas as empresas que realizam venda, né? Sim. E que espero aí conseguir colaborar contigo e também com quem está assistindo sobre esse assunto aí que é bem importante. Ótimo, ótimo. Então, fala um pouquinho de você, da tua história, o pessoal conhecer aí, como que você chegou nessa parte comercial, organização da parte comercial. Então vamos lá, já vai fazer 14 anos que eu atuo como vendedor, né? Então, uma vez vendedor, sempre vendedor, né? Não foge Não foge, tá no sangue, né? Só que foi bem interessante porque, assim, quando eu comecei a vender, me despertou a questão variável, né? Então, falou, cara, se eu realizar uma venda, eu ganho uma participação, né? Se eu fizer 2, 3, 4, 5, né? Então, isso foi bem importante ali nesse começo e me despertou o estudo nessa área comercial, né, que faz muito sentido sobre o que a gente vai debater hoje aqui, que é a organização comercial. E na faculdade eu tive uma disciplina que falava de relacionamento com o cliente, que foi onde justamente eu tive o acesso ao CRM. E dentro desse contexto de CRM foi onde eu consegui olhar para justamente o meu desempenho comercial e entender justamente por onde vem esse meu cliente, quanto tempo eu levo para vender para essa pessoa, quantos clientes eu preciso para poder realizar uma venda. Então, todas essas informações, quando eu tive acesso na graduação, me levou justamente a se especializar nisso. Então, já conheci muitas ferramentas, né? Hoje eu trabalho justamente especificamente com a Como, mas o objetivo é justamente alcançar esse resultado e escalar. E aí eu consegui, né? Fiquei como CLT ali por 12 anos numa única empresa. A gente teve uma operação a nível nacional que foi bem bacana esse projeto. E desde 2024 que eu atuo como especialista na área de gestão comercial usando o CRM da Como. E aí a gente tem hoje, né, uma carteira de cliente com mais de 220 clientes, onde a gente olha para esse mapeamento comercial, entender de onde vem esse cliente, quando ele entra para esse comercial, atender quais são as etapas desse funil de venda que precisa ser feito, e dentro dessas etapas, o que precisa ser feito em cada uma delas, quais dados eu preciso coletar desse cliente, e é onde eu enfrento os meus gargalos, né? Então, eu estou com dificuldade para qualificar, estou com dificuldade depois que eu passei um orçamento para converter ele, estou com dificuldade para levar ele para uma reunião, após isso tudo acontecer, qual é a minha taxa de conversão? Né? Qual é o melhor canal de aquisição? Quanto tempo isso demorou para acontecer? Qual é o meu ticket médio? Então, a partir daí, a gente vai olhar para esses dados e a gente consegue justamente trazer aí números e fazer estudos e mudar, justamente otimizar, né, esse comercial para entender a sua performance e melhorar ela no seu contexto geral, né? Legal. E pensando assim, né, hoje o que você entende que é o principal erro dentro de um funil de... Primeiro explique o que é o funil de vendas, né? O funil de vendas é as etapas que o cliente precisa passar para que uma venda seja concretizada, né? Então, eu sempre digo que tudo tem um começo, meio e fim. Então, quando você olha para uma venda,
sempre vem a pergunta, esse cliente é um cliente novo ou ele é um cliente recorrente? Por que recorrente? Porque se eu posso vender mais de uma vez para ele, então eu posso ter uma tratativa diferente. Porque a própria teoria do marketing fala que é 5 vezes mais barato eu vender para quem eu já me conhece. Então, quando eu começo a olhar para esse funil de vendas e eu entendo quem é meu cliente novo e quem é meu cliente recorrente, e qual é a coparticipação do meu cliente novo e qual é a minha coparticipação do meu cliente recorrente referente ao meu faturamento, eu já começo a gastar energia de maneira diferente. Ou seja, eu recebi um cliente novo. Qual é a minha primeira fase? É contato inicial. Qual é a segunda fase? É qualificação. Qual é a terceira fase? Gerar um orçamento. Qual é a próxima fase? É uma negociação. E a próxima? É um fechamento. E agora eu venho para a venda ganho. Então, nesse caso, eu tenho o passo a passo, que é a qualificação que eu faço desse cliente. Então, isso é um funil de venda. Só que agora, e o meu cliente recorrente? Como que eu trato ele? Eu sigo o mesmo fluxo ou tenho um fluxo diferente? Então, eu tenho uma carteira ativa ou uma carteira inativa? Qual é o percentual dessa ativa? Qual é esse percentual dessa inativa? E aí, eu também vou fazer esse trabalho com ele. A cada quanto tempo? E aí, eu tenho essa coparticipação onde eu consigo entender esse comercial funcionando. Então, quando a gente fala desse funil de venda, eu posso ter vários, em vários contextos. Ou até por tipos de produto, ou por demandas, ou por situações que eu mesmo quero trabalhar para justamente entender esses fluxos. Mas, normalmente, um funil novo, para cliente novo, um funil de recorrente, que é como eu trato esse cliente que já comprou comigo alguma vez, e uma reativação de cliente. Por quê? Se eu capturo X clientes por mês, e eu vendo para X% para eles, o que eu estou fazendo com o recorrente? Eu vou criando uma bola de neve. E eu tenho que gerar essa demanda para atender ele. Mas e quem parou de comprar? O que eu vou fazer com ele? Então, são ações que você pode já deixar pré-determinada para você estar trabalhando nesses três funis de vendas com frentes diferentes e objetivos diferentes. Legal. E pelo que você falou, cada empresa, cada produto, né? Ele vai ter um funil diferente, né? Com certeza, com certeza. Vai ser bem particular de cada operação. Claro que algumas coisas a gente pode dizer que segue-se um padrão lógico, né? Então, eu preciso abordar todo mundo? Sim. Eu preciso qualificar todo mundo? Sim. Preciso gerar uma proposta para todo mundo? Sim. Então, dentro desse contexto, algumas etapas elas acabam sendo padrões, né? Mas a gente sempre tem que considerar que um funil de venda ele precisa começar e ele precisa terminar, né? Então, eu não posso criar gargalos, né? Ou seja, eu criar uma barriga nele onde aquela pessoa não avança dali para frente, né? E se ela começar a criar essa barriga, eu tenho um gargalo. Então, como eu trato esse gargalo, né? Então, por exemplo, dentro do meu fluxo de atendimento, do meu processo, eu tenho uma etapa que é reunião agendada. Então, todo o orçamento que eu preciso gerar para um cliente, eu só passo esse orçamento após uma reunião agendada. Mas eu tenho um gargalo, porque eu tenho cliente que não quer fazer reunião e quer receber o orçamento. Só que daí eu olho para esse gargalo e falo, como que eu trato essa pessoa, ou como eu crio valor e mostrar para ele que essa reunião é importante e ele vai ganhar tempo e entender como isso vai ser aplicado para o negócio dele, para daí eu conseguir agendar essa reunião. Então, é esse tipo de pergunta que o seu funil de venda vai responder. Por exemplo, gerei muitos orçamentos, mas não consegui levar para um fechamento. Mas como você apresenta esse orçamento? Tu tem agregado valor nisso que você está apresentando? Ou simplesmente você copia, cola e manda para o cliente? Então, você acaba sendo uma metralhadora nesse sentido. Então, o funil de venda ele começa a te trazer essa clareza. Só que daí entra alguns detalhes. Quais são os dados que eu preciso coletar dentro desse fluxo? Então, além de o funil de venda ser o passo a passo que esse cliente precisa fazer, agora, quais são as informações dentro desse passo a passo que eu preciso coletar para que, de fato, eu tenha uma venda concretizada? Só que a gente vai olhar também para a venda perdida, né? Então, por que eu estou perdendo esse cliente? Então, quando eu começo a entender também que o motivo é preço, o motivo é fora de contexto, o motivo é um sem resposta, que a pessoa não me respondeu, aí eu começo a olhar para esse ambiente, para esses motivos, e eu classifico isso também.
É o ambiente interno ou é o ambiente externo? Ou eu consigo ter alguma ação que eu resolvo esse problema para me melhorar essa perca, ou é de fato um fator externo que eu não consigo resolver, né? Aí eu trago, por exemplo, uma situação que é muito recorrente. Marco, eu recebo muito cliente, mas quase nenhum me responde. Tá, mas você está entendendo por que eles não respondem? Será que o volume que você está recebendo ou o perfil de cliente que você está procurando não é adequado para aquilo que você está vendendo? Então, se você vai olhar daí para onde? Para a sua prospecção. Mas se você não entender que você abordou X pessoas, 10 pessoas, e só uma me respondeu, então, poxa, eu estou tendo 90% de não resposta e 10% de resposta. Então, é muito pouco. Até nessa questão de contato com o cliente. Dependendo do ramo, vai fazer, você falou de mandar mensagem, né? Faz sentido a ligação ou faz sentido... Faz sentido total. E eu sempre gosto de contar uma história para os clientes quando a gente vai trabalhar esse mapeamento comercial, né? Porque tudo se começa por onde você se prospecta, né? Então, que nem, por exemplo, eu e você, nós temos um canal de prospecção em comum. Qual é ele? O BNI, por exemplo. Mas eu trato o BNI como um canal de prospecção, eu trato o BNI como uma reunião só de network que eu vou lá para conversar com empresários. Por exemplo, hoje a minha visão está muito voltada aos visitantes. Porque eu já me criei o vínculo com aquela equipe e eu estou focado a quem está vindo de novo. Então eu preciso entender aquelas pessoas. E eu olho também para essa equipe, para quem está para fora. Então, novas equipes para justamente conhecer novas pessoas para que elas consigam me indicar, que esse seria o objetivo. Mas se eu trato o BNI como um lugar para fazer reunião e tomar café, eu não vou conseguir prospectar. Né? Não vai conseguir cliente. Não vou conseguir cliente, não vou conseguir nada. Só que daí se eu olho para o meu Instagram, se eu olho para o meu Facebook, se eu olho para o meu TikTok, se eu olho para o meu YouTube, se eu olho para o telefone, se eu olho para a visita na loja, ou eu ir visitar alguém. Então, todos esses são canais de prospecção. Qual é a taxa de conversão dentro deles? Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a ser mais eficiente também. Até você identificando isso, né, onde você tem a tua prospecção mais efetiva, vamos colocar assim, você vai gastar mais energia, mais tempo, porque é onde você vai converter mais, né? Vai ter um resultado maior. Total. Por exemplo, eu tenho um cliente onde a gente olha, que nem eu tenho lá, uma campanha que a agência de tráfego faz, que manda o cliente para o WhatsApp. É um tipo de campanha. E ele tem uma outra campanha que ele manda para o perfil do Instagram, onde ele tem um link que a pessoa clica e vai falar com ele no WhatsApp. Então, os dois objetivos são diferentes. O cliente vir conversar no WhatsApp. Mas um é visita de perfil e outro é conversa no WhatsApp. Quando você olha para o resultado efetivo da venda, a visita de perfil é mais eficiente do que a conversa do WhatsApp. Então, se eu tenho já essa informação e eu gasto, por exemplo, R$30 em cada canal, se eu entendo essa proporção, eu posso passar a gastar 40 aqui e a gastar 20 aqui, e aqui eu já mudo o meu resultado, porque minha taxa de venda é maior. Entende? Então, por isso que a gente fala que a organização comercial ela começa na prospecção. Porque eu preciso entender os meus canais de aquisição de cliente para justamente lá no final dessa venda que aconteceu, eu olhar para a conversão disso e eu saber o que eu preciso potencializar. Né? E é uma mudança muito simples. Tu viu? Às vezes é isso. Eu mudei daqui, em vez de gastar 30 e 30, eu gasto 20 e 40, eu aumento a minha venda final. Só que eu tenho que ter um cuidado aí, né? Por quê? Eu recebi essa pessoa, 10 pessoas, vamos supor, eu recebi 10 clientes, mas eu tenho 80% de qualificação. Tá, se eu passar a receber 14, eu vou conseguir atender a mesma demanda? Que aí, operacional, né? Aí é onde muitas pessoas erram. Que aí eu até comento um case de um outro cliente. A gente seguiu na mesma lógica. Ele tinha lá 200 clientes novos no mês e ele vendia para 20%. Então veja, 40%. Né? Uhum. Aí ele falou assim, Marco, eu acho que a gente descobriu o segredo aqui da parada. Vamos escalar? Eu falei, você tem braço operacional? Ah, vamos testar para ver. Eu falei, cara, não é bem assim.
Porque você tem que manter a qualidade de atendimento. Porque se você aumenta a sua capacidade de prospecção, mas você não mantém a qualidade de fechamento, você vai atender mal e você tende a perder. E o que ele quis fazer? Vamos dobrar. Nossa. E de fato, foi para 400 clientes novos mês, só que ele vendeu para 60. Okay? Então, veja, ele dobrou a capacidade de prospecção, mas ele diminuiu a conversão. Entendeu? Mas aí onde está o erro? Se você pega um funil de venda e você vai olhar, você vai entender aonde que as meninas perderam o cliente, entendeu? Então, esse é o começo, né? E aí como que se faz isso da maneira correta? É você justamente olhar e fazer a seguinte pergunta: Danilo, aonde você prospecta? E você lista esses canais de prospecção. Tá, todo cliente que entrar, eu tenho já clareza sobre isso? Ah, eu recebi 5 clientes hoje. Eu sei de onde os 5 entraram? Tá, mas esse cliente que entrou, ele é um cliente novo ou é um cliente recorrente? Porque isso é importante também, né? Porque, não, é uma pessoa que eu já conversei há um tempo atrás, mas eu já tinha descartado ele. Tá, mas então ele não é novo. Ele veio do quê? De uma reativação, né? Então, a partir do momento que eu começo a entender de onde entram esses clientes, eu começo a entender o meu fluxo comercial. E aí eu também falo de dados. Tá, primeiro a informação, fonte de prospecção. Tá, quando eu qualifico ele, que é a minha segunda etapa do funil, qual dado eu preciso para que eu leve ele para uma proposta? Ah, eu preciso saber o nicho que ele atua, eu preciso saber quantas pessoas vão viajar, ah, eu preciso saber o faturamento dessa empresa, ah, eu preciso saber qual produto ele quer, que eu não estou falando de um serviço, de repente. Então essa informação é primordial. Então, dentro dessa qualificação, beleza, qualifiquei ele, já sei o que ele quer. Agora, como eu gero esse orçamento? Como eu apresento? E daí vem a pergunta que tu fez. E eu gosto de sempre trazer aqui a teoria do vendedor camaleão. Se o cliente entrou por mensagem, espelha a mensagem. Se ele entrou por áudio, espelha áudio. Se ele ligou, liga. É a conexão. Criar a conexão com a fonte de contato que ele está rodando. Entende? Então, isso é você criar essa energia com aquilo. Ah, Marco, mas eu não gosto de mandar áudio. Putz. Aí eu te pergunto, você gosta de vender? Você gosta de muda vender? De profissão. Né? Porque é diferente. Né? Sim. E trazendo um pouco de contexto de mercado, né? Quando a gente teve a virada da pandemia, as coisas se digitalizaram muito. E a gente fala hoje de um vendedor que bate porta. Ah, não vende, cara. Vende. Hoje eu vejo que é um pouco do diferencial, na verdade. Né? Sim. Só que como que se trata de um diferencial se há 20 anos, 50 anos sempre foi feito assim? Né? Ah, não, mas o seu diferencial é porque você me visita. Né? Não, no contexto de hoje, né? No contexto de hoje. Eu acho que é um diferencial porque hoje é todo mundo... Por isso que eu perguntei, né? Mensagem, ligação. Eu vejo que, assim, algumas empresas, né, tratando a própria Como, né, que é uma empresa global, onde está mais de 110 países e tudo mais, ela está promovendo eventos presenciais, né? O Meta está promovendo eventos presenciais, que nem, por exemplo, a gente teve o nosso evento final do ano, estava lá o gerente de produto do WhatsApp. Por que essa pessoa tem que estar lá presencial para falar de WhatsApp? Né? Então você vê, justamente é o quê? O cara que criou o negócio tá... Eu preciso ter a conexão. Né? Eu preciso ter esse relacionamento. E eu sempre gosto de falar também que assim, a venda ela é consequência de um bom relacionamento. Se eu não consigo me conectar com o meu cliente, como que eu vou gerar uma venda com ele? Né? Aí fala assim, Marco, mas o cliente compra. Fala, mas desculpa então, tu tá tirando pedido? Né? Você é um vendedor ou você é um tirador de pedido? Né? Porque a partir do momento que eu entendo o que o cliente quer, eu faço um upsell, eu faço um cross-sell, eu vou agregar coisas a mais para ele. Né? E isso é muito importante para a saúde comercial, né, da empresa, justamente em que objetivo eu quero encontrar. E aí um ponto muito importante aqui. Quando você entende quantos clientes eu preciso para fazer uma venda, cliente novo, eu consigo entender quanto eu preciso escalar. Só que eu tenho que olhar para essa capacidade de atendimento também. Ele atende 20 pessoas dia? Tá, ele atende 30 pessoas dia? Só que aí vai depender também o tipo de venda que você quer fazer.
É uma venda construtiva, né? É uma venda tirar pedido? Então isso tudo vai impactar da quantidade de que você vai atender e no quanto tu vai vender no final também, né? E aí existem metodologias para isso, como eu vou ter um SDR para fazer isso, eu vou ter um closer para fazer isso, né? Não, é o vendedor que vai fazer todo esse processo. Aí você também tem que entender todo esse fluxo dentro do teu comercial. Só para a gente finalizar um pouquinho do funil, hoje o que você vê que é a maior dificuldade dentro do funil? Onde que tá, que nem você falou, a barriga ali que trava dentro do funil de vendas? Quando a gente trata de um funil de venda, a maior dificuldade que o vendedor tem é sobre a coleta de informação, né? Então, por exemplo, se eu recebi 10 clientes por dia e eu não consigo entender quem me respondeu e quem não me respondeu, que é o primeiro início do fluxo, que é contato inicial para qualificação, porque, por exemplo, eu recebi 10, eu qualifiquei 6, então quer dizer que foi 60% a minha taxa de conversão, né? E 40% eu estou perdendo. Nesse primeiro momento, se o vendedor não qualifica, eu não consigo evoluir dessa primeira etapa. Então isso entra num aspecto cultural, onde dentro da própria mudança, né, a forma de você atender olha, você precisa, a partir do momento que você abordou o Danilo respondeu, ele não é mais um contato inicial. Ele é um cliente que está em processo de qualificação. Né? Só que aí a gente entra nesse aspecto cultural, que eu digo que nem é o problema do funil de venda, onde ele vai criar a barriga. É justamente o vendedor entender que a performance dele precisa ser medida. Só que não só a performance do vendedor, é a performance da empresa. Porque se, por exemplo, a mesma situação, 10 para 60%, 6 clientes 6 qualificados ali. Imagina que fosse 1. Então eu não estou com um problema na minha abordagem inicial. Eu posso estar com um problema na minha prospecção. Só que a partir do momento que eu entendo que a minha prospecção está funcionando pela qualificação, eu posso a partir daí olhar para a abordagem. E é onde eu vejo que também às vezes o pessoal se perde. Vamos mudar a abordagem. Tá, mas você está entendendo o quanto está sendo qualificado para daí você mexer na abordagem? E daí, beleza, a partir do momento que eu recebi esses 6 clientes que eu estou qualificando, eu estou fazendo as perguntas corretas para mim levar ele para a próxima etapa? Por exemplo, qual é a sua expectativa? Qual é a sua experiência? O que você espera desse produto? Quando eu entendo isso, beleza, agora eu vou conseguir gerar um orçamento para essa pessoa com base nessas informações que eu coletei. E não simplesmente, vou usar um exemplo de agência de turismo. Eu quero ir para Porto de Galinhas. Beleza, tá aqui. 3 opções de hotel, 3 opções de itinerário, 3 opções de valor, e eu joguei essa informação para o cliente direto. Eu perguntei quantas pessoas vão ir, vão ter criança, qual é a experiência? É família, é casal, é amigo? Eu entendo porque eu posso jogar para ele um hotel que eu acho muito bonito, mas às vezes não é a experiência que ele quer ter. Né? Então, dentro dessa qualificação, eu tenho que já entender isso para eu direcionar essa informação. Porque, assim, quanto mais intencional eu for, melhor vai ser o resultado final. Então, eu preciso entender de fato o que o meu cliente quer. E daí eu sempre brinco aqui que é aquela história, você prefere ser uma metralhadora ou ser um sniper? Né? Então, eu vou atirar, e uma hora eu vou acertar, ou cada tiro vai ser acertado da maneira correta e eu vou conseguir atingir o meu objetivo, né? E aí quando você falou do gargalo, né? Que nem eu vou trazer meu próprio exemplo. Eu tenho um gargalo, que é a reunião agendada. Como eu resolvo isso? Por exemplo, hoje, a gente está implantando uma otimização no nosso comercial, você quer fazer uma reunião presencial para que eu entenda a sua necessidade, o que você está tendo de dor, para daí eu te montar um orçamento, especificamente uma proposta para o seu modelo de negócio? Fala, não, Marco, eu não tenho como fazer essa reunião. Tá, eu posso te passar um webinar, um vídeo que a gente tem de 30 minutos para você assistir. Depois que você assistir esse vídeo, a gente pode conversar sobre a proposta? Eu te ligo? Então, veja, é uma forma de que ele não quer participar da reunião, mas eu estou
induzindo ele a assistir um vídeo que vai agregar valor para ele, que após esse vídeo eu vou fazer uma ligação para ele, para daí eu gerar um orçamento para ele. Às vezes vai trazer a consciência, né, que ele precisa do teu produto ou serviço, né? Justamente, porque se eu simplesmente chegar e bater o preço para você, que nem a gente tem com 2 copos aqui, eu falar, esse custa 10, esse custa 20. Tá, Marco, mas por que esse custa 20? Então eu tenho que justificar esse preço. Quando eu melhoro o nível de consciência justificando o preço, a pessoa vai pagar R$20 nisso. Só que eu tenho que entender justamente isso. E não simplesmente, porque para mim é mais fácil, eu vou passar o preço e pronto, e acabou. Esse livro foi feito com as areias de Dubai. Aí, ó. Agregando valor, né? Agregando valor. Legal. Você falou da questão do SDR, do closer, do vendedor. Fala um pouquinho das diferenças entre essas pessoas ali. Isso é uma dúvida que muitas empresas têm. Marco, eu preciso de um SDR no meu vendedor, no meu comercial. Marco, eu preciso de um closer. Quando eu sei que eu preciso disso? Aí vai depender da tua capacidade de atendimento. Porque, assim, de nada adianta eu ter nomes bonitos, né? Termos americanizados, termos internacionais, vamos dizer assim. Adora, né? Mas isso não ser eficiente, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem essa estrutura, né, de SDR e de closer, que é uma empresa que vende festas de casamento, né? Então, qual é a função do SDR? É qualificar o cliente. Então, o objetivo dele é entender para quantas pessoas é essa festa, para quando eles querem casar, qual é o valor estimado que ele tem para investimento e agendar uma visita no local onde é o evento. Então, o SDR faz isso. E aí, quando ele passa o bastão para o closer, já é uma pessoa mais preparada, tecnicamente, para que a partir daquela data da visita, ele esteja já pronto para recepcionar essa pessoa com todos os dados que foram coletados por esse SDR, para daí sim gerar um atendimento, para daí sim gerar uma proposta, para daí sim fazer o próximo passo. E no caso dele ali é bem interessante comentar, porque o SDR vem e qualifica. Então imagina assim, num fluxo de atendimento, esse SDR ele consegue atender 50, 60 pessoas no dia, porque são perguntas que a pessoa vai responder de uma maneira simples. Mas agora o agendamento não, porque são horários que precisa ser feito. Então esse closer, ele está mais ligado à qualidade desse atendimento. Então, eu tenho 2 horas, 3 horas para atender o Danilo. Então eu sei que naquela agenda, naquele dia, eu posso atender somente esse fluxo de pessoa. Só que de nada adianta eu ter muito closer, muito SDR fazendo agendamento de visita, mas eu não ter closer para atender. Né? Então o objetivo aqui é que você tenha pessoas para fazer essa qualificação e você tenha pessoas para fazer esse fechamento. Então a diferença das duas funções é isso. Só que um vendedor, ele pode fazer isso por completo, né? Só que daí é interessante falar desse closer aqui, porque ele pode ter algumas habilidades diferentes. Que nem nesse caso aqui, depois que ele fez a visita do evento, é gerada a proposta. Beleza. Depois que é gerada essa proposta, é agendada uma degustação. Antes do próprio fechamento. Porque você vai degustar a bebida que você vai tomar, você vai degustar a comida que você vai comer, o chefe que vai cozinhar, ele que vai fazer, e você paga para fazer essa degustação. Mas qual é a experiência que eu estou criando para o meu cliente? Então, quando ele chega lá, ele vai pagar para fazer essa degustação, mas ele vai beber aquilo que ele vai consumir, ele vai comer aquilo que ele vai consumir, ele vai conhecer as pessoas que vão fazer aquele evento acontecer para ele, e depois dessa degustação, olha, vamos falar agora da nossa proposta? Vai ficar mais fácil de fechar ou não? Com certeza, né? Já vai ter uma mini experiência do que vai acontecer. Do que vai acontecer. Então eu digo, por isso que eu falo, o bom atendimento ou o bom relacionamento, ele vai ser uma consequência de uma venda, né? Então a diferença está nisso. O SDR serve para qualificar e o closer serve para fechar. E o primeiro contato lá quando entra é o SDR que faz. É o SDR que faz. É isso mesmo. Entende? Mas o vendedor pode fazer as duas funções, né? Entende? Só que daí eu tenho que olhar justamente para o fluxo. Por exemplo, eu tenho um outro cliente meu que ele tem um fluxo de demanda de cliente novo, nível nacional.
O objetivo dele para os próximos meses aí é bater 800 leads novo dia. Nossa. Então, imagina a demanda que ele está gerando, né? Uhum. E ele tem uma equipe de SDR para fazer isso. Então é simples, eu tenho lá 800 por dia, se eu pegar 80 é muito, tá? Mas se eu pegar 40, então quantas pessoas eu preciso para atender isso? Então eu preciso de pelo menos 20 SDR para atender esses 40, para levar para o closer que vai gerar essa experiência com essas pessoas. Só que quando eu olho para essas taxas de conversão, eu consigo, vamos dizer, como é a história do equilibrar, né? Os pratos, Equalizar. Né? Eu consigo equalizar esse comercial e alavancar. Mas a ideia de ter SDR Closer é justamente você estar com escalas e você tem que ter esse processo muito bem mapeado. Porque de nada adianta, o fulano lá vai qualificar, o fulano daqui vai vender, tá? Mas os dados estão alinhados, a comunicação está alinhada, porque às vezes o closer chega lá e fala, fulano, o que você quer? Como assim? Fulano lá já me perguntou, por que você está me perguntando de novo? Então veja, isso já frustra a experiência com o cliente. Uhum. Entendeu? E em questão de CRM, né? O que é o bendito do CRM? O bendito do CRM é uma metodologia, né? Só que muito se confunde, né, com a própria medicina, que fala da nomenclatura do médico, registro do médico, Sim. Né? Mas é o que eu falei antes de nomenclaturas internacionais, né? Então a gente vai falar no Brasil hoje que é um software de relacionamento com o cliente. Só que quando você traz a palavra software, a gente tem que fazer um parênteses aqui, que é tecnologia, né? Então eu tenho um programa, como no meu celular, como no meu computador, é um software. Só que o CRM, ele se trata de uma metodologia, que são ferramentas que, em tese, eu não preciso ter esse software para trabalhar. Então, eu digo que eu sou um profissional velho num corpo de um novo, né? Porque quando eu comecei a vender, a gente ainda tinha, né, a estrutura de fax, visita, agenda, telefone, né, e-mail, né? Então, eu lembro do meu pai em algumas ocasiões aqui, tipo, eu preciso passar um fax do pedido. Putz, hoje não existe mais isso, né? Eu, quando entrei no banco também. Então... Existia o fax, tinha umas coisas que mandaram fax. Só que se a gente pega hoje, por exemplo, eu tenho um telefone para ligar, eu tenho um mapa para eu saber que rota que eu vou traçar, né? E dentro disso eu tenho uma lista de pessoas, pode ser pelo próprio Google ou pegar por uma lista de uma revista qualquer, enfim, eu traço uma rota. Então eu estou juntando o telefone, a agenda, o mapa, essas ferramentas... Lembrei da lista telefônica. Amarela, né? Eu ia usar esse exemplo, mas eu estou parecendo velho já, né? Mas aí a ideia é que você tem várias ferramentas, né? A gente falou do telefone, a gente falou da agenda, a gente falou do mapa, e justamente eu faço agrego todas essas ferramentas para eu melhorar o relacionamento com o meu cliente. Então, quando a gente trata de um CRM, é justamente isso. E quando a gente traz hoje para o nosso mercado atual, um CRM hoje ele integra muitas ferramentas. Então, por exemplo, falando da Como, que é a que eu trabalho hoje, eu tenho integração de Instagram, então comentário, direct, stories. Eu tenho Facebook, Messenger, comentários. Eu tenho TikTok, que é mensagem e comentário. Eu tenho LinkedIn, que é o próprio formulário do LinkedIn. O botão do chat ao vivo lá no meu site, a pessoa entrou no meu site, mandou uma mensagem, já cai direto dentro do CRM. Eu tenho o meu e-mail, eu tenho o meu WhatsApp, eu tenho a parte de telefonia. Então, veja só, eu consigo centralizar todos esses canais de comunicação ou todas essas ferramentas dentro de uma única plataforma. Então, o software de CRM ele se torna muito robusto a partir daí. Só que, beleza, a gente ligou todos os canais de aquisição, né, ou os canais de comunicação ou essas ferramentas. Mas e depois disso? Aí eu tenho automação, aí eu tenho campos onde eu posso solicitar dados, aí eu tenho uma IA que vai me ajudar nesse sentido, para gerar texto, para corrigir texto, para me dar um prazo de tarefa, para responder esse cliente. Então a gente acaba tendo mais recursos agregados dentro desse software. E a partir daí o que vai acontecer? Eu vou ter clareza sobre o meu comercial.
Então, do contexto, né, desde que a gente começou, a organização comercial, da prospecção à venda. Então, veja, esse CRM conectado a todos esses canais, você já começa a entender todo esse fluxo. E você começa a ter essas informações para que lá no final da venda você entenda o processo que aconteceu. Então, eu, por exemplo, eu sei que uma venda para cliente novo leva em média 44 dias. Eu vou descartar um cliente antes desse prazo? Não. Se eu descartar um cliente antes desse prazo, o que eu estou fazendo? Eu estou rasgando dinheiro, né? Tá, mas se eu sei que eu tenho uma taxa de 15% de conversão, então eu tenho que olhar quantos eu preciso prospectar para justamente eu saber o que eu preciso fazer. Eu já ouvi falar que nunca descarta o lead. Tem os caras falando não, você nunca descarta. É que aí, assim, aí vai depender da metodologia que você quer trabalhar, né? Porque, assim, você vai ter perca de cliente. Isso é normal, né? Só que você tem que entender o motivo. Então, se eu olho, por exemplo, eu estou perdendo muito cliente porque ele não me responde, então talvez eu estou prospectando errado. Mas agora eu começo a perder cliente porque é preço. Tá, então esse cliente que é preço, eu tenho que entender como o meu produto funciona. Então, eu vendo, por exemplo, um produto que é recorrente. Se ele não comprou comigo agora, pode ser que daqui 6 meses ele compre. Então, por exemplo, eu atendo um corretor de seguro, seguro automotivo, e o cliente entra em contato com ele, ele precisa saber se o cliente tem seguro ou não. Beleza. Se o cliente tem, o que ele pergunta? Quando vence a sua pólice? Vence em abril. Então, esse cliente ele não é descartado, porque em março, 30 dias antes, ele entra em contato e fala, lembra que a gente conversou? Então, eu tinha marcado aqui que a tua pólice vence em abril. Vamos fazer uma cotação? Aí eu te pergunto, se esse cara chegar antes do corretor que vendeu para ele no ano passado e apresentar uma proposta antes com mais opções, com mais benefícios, mais personalizada, você acha que ele vai ficar com aquele que vendeu no ano passado ou ele vai dar oportunidade para esse novo? Dá oportunidade para o novo, né? Então, às vezes já chegou antes, né? Só que entenda que como que eu consegui essa informação? Pelo motivo da perca. Só que dependendo do motivo da perca, eu pergunto o porquê, né? Tanto que nem, por exemplo, eu tive uma situação que aconteceu comigo essa semana. Um cliente meu, ele falou, Marco, eu resolvi minha demanda. Falei, como você resolveu? Normalmente, né, a gente fala assim, beleza, se precisar de algo eu estou à disposição. Eu não, perguntei para ele o oposto. Como você resolveu? Então a gente tem uma pessoa que desenvolve aqui internamente, ela ficou responsável por fazer isso e isso. Se eu te falar que hoje ela chamou a gente para... Não, já tem uma ferramenta, já é construída, já tem, não sei quanto tempo tem como, né? Mas já tem experiência, a pessoa construir do zero, né? Sim. É diferente também. É totalmente diferente. Só que se eu não entender o motivo da perca e o porquê, porque daí eu consigo argumentar. Então, a partir do momento que ele falou, eu tenho um dev, aí você deu a quebra de objeção. Não, eu entendo, mas quanto tempo você vai levar? Quantas horas você vai investir? Né? Será que se você pegar algo que já está pronto, que já está consolidado no mercado, que já tem selos como o Meta Partner, que hoje é um selo importante, porque todos os produtos Metas integrados vai te trazer muita informação. Tu acha que o valor da mensalidade que você vai pagar não vai ser mais barato do que o tempo que você vai gastar? E lá no final ainda você não vai conseguir manter isso às vezes? Manter então, não vai ter a qualidade que tem. Qualidade, justamente. Então, é justamente que precisa se fazer pergunta, né? Mas por que você não quer comprar? O cliente pode até falar, mas por que você quer saber? Não, porque eu quero te dar um direcionamento, né? Justamente. E é importante a gente saber o porquê que o cliente não quer, né? Até para entender o que a gente precisa melhorar no nosso fluxo, né? Então, isso é importante. É um dado que a gente vai ter para daí nas próximas a gente já ter uma informação do que a gente pode trabalhar para melhorar. Com certeza. E entra naquilo que eu comentei antes. O meu ambiente interno e o meu ambiente externo. O meu interno, ele é totalmente controlado por mim. Então, eu posso tomar ações para resolver isso aqui. Agora, o meu externo, eu posso talvez não ter. Por exemplo, eu consigo mexer na cotação do dólar? Não. Não depende de mim. Não depende de mim, né?
mas eu posso, às vezes, facilitar o pagamento por esse dólar estar caro, né? Então, são situações onde eu posso justamente entender esse fluxo e adaptar isso de acordo com a minha necessidade. A gente falou bastante de relacionamento, né? Dentro do CRM, dentro da Como, né? Como que a gente tem essa questão de se relacionar com o cliente, não só nessa parte da prospecção, né? Mas da continuidade. Por que eu pergunto? Porque dentro do banco a gente tinha lá o CRM próprio do banco, enfim, e lá tinha alguns alertas de data de aniversário, uma coisa que a gente até conversou, né? Porque isso acaba tendo um relacionamento perene, se o cara tem um produto de recorrência, ou pode vender um produto depois, então o cara já tem um relacionamento, né? Então como que é essa parte dentro da como que você vê isso também, essa parte de relacionamento? Então, o relacionamento, ele parte de pontos de contato que você faz com a pessoa, né? Então, se a gente for falar aqui desde começar um namoro, né, um casamento, se você for ver, são amadurecimentos que você tem para chegar naquele ponto. Então, quando a gente olha para o nosso cliente novo, eu também tenho que entender, por exemplo, quantos pontos de contato eu preciso fazer com ele para que eu faça uma venda. Né, a minha cadência, por exemplo, né, que são pontos de contatos intencionais que eu faço com ele. E aí, quando eu faço essa venda, como que o CRM me ajuda nisso? Eu posso ter automações hoje, que é uma situação que ajuda muito, né? Então, por exemplo, o cliente entrou, eu fiz a abordagem inicial. Se ele não me responder em 24 horas, eu posso ter uma automação que me avisa. Ô Danilo, aquele cliente que você abordou ontem, ele não respondeu. O que você quer fazer com ele? Você vai tentar de novo? Ou você vai jogar ele para uma automação que vai fazer isso automaticamente por tantas vezes, por tantos dias, e caso ele responda, ele volta para você qualificar ele? Então veja, quando eu começo a entender esse fluxo, eu posso usar essas automações para me ajudar nesse relacionamento. Tá, beleza, agora ele está em qualificação. Quanto tempo eu tenho para qualificar ele, em média? É 2, 3 dias? Tá. Quantas tarefas eu vou gerar aqui dentro? Só que essas tarefas vai ser simplesmente: oi Danilo, tudo bem? Você não me respondeu. Será que eu vou atender dessa forma? Ou eu vou despertar interesse para ele, né? Você sabia que eu posso fazer isso? Você precisa disso? Ou uma prova social, ou o que o meu cliente falou sobre aquilo, né? Então, a partir do momento que eu consigo trazer esse cliente, e eu digo para você que a Como ela é diferente nessa parte, porque está integrado toda essa parte de mensageria, então todo mundo você conversa por dentro do CRM. Você não precisa ficar trocando de telas e tudo mais. Então, e além disso, você gera essas automações para justamente te ajudar nesse relacionamento. Então, vou pegar o meu exemplo. Eu fiz uma venda e eu tenho um vencimento de contrato, que vai acontecer daqui 6 meses, por exemplo. Eu tenho uma automação que lê a data do vencimento do contrato e 30 dias antes ele me gera uma atividade. Para eu lembrar que esse cliente vai vencer o contrato dele. Só que, veja que isso é o final, né? E nesse período de 6 meses, a cada 15 dias, eu tenho uma tarefa para eu lembrar de falar com ele. Então eu vou lá e pergunto: olá Danilo, tudo bem? Estou passando aqui para te perguntar sobre como está o uso da plataforma. Você está tendo alguma dificuldade? Ou não só dessa forma, como: Danilo, você viu esse novo recurso? Danilo, eu olhei a tua plataforma e vi que vocês não estão movimentando os clientes como deveriam. Eu posso te ajudar em algo? Então veja, é um suporte não técnico, mas é um suporte de atendimento ao cliente. No final, ele teve quantos pontos de contato comigo? Então, quando eu vou falar da renovação, ele vai falar: cara, para mim está funcionando. Então, eu vou renovar contigo. Estou sendo atendido. Estou sendo atendido. Tem um pós-venda. Entendeu? Então, o CRM ele te traz todos esses recursos que você pode usar as automações para isso, né? De acordo com cada etapa, de acordo com cada campo que você registra, né? Por exemplo, uma outra questão que a gente faz aqui que eu acho bem legal, né? Que o cliente sempre dá um feedback, né? Então, eu atendo algumas empresas do setor de agência de turismo e a gente chama do Boa Viagem, né? Então, o que o Boa Viagem faz? 3 dias antes do cliente viajar,
a plataforma manda uma mensagem: Danilo, eu tô passando aqui para te avisar do seu check-in. Você já fez? Então, mas quem mandou essa mensagem foi uma automação. Aí o cliente fala sim. Eu precisei ir lá. O cliente fala sim. Poxa, que legal, então eu te desejo uma boa viagem. Não, cai pro suporte. Danilo, o que você precisa? Que aí entra o atendimento humano. Danilo, o que você precisa? Né? Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Eu faço alguma coisa. Né? Então, justamente o quê? Você tendo essas informações, qual é a experiência que eu estou criando para o meu cliente? Pensando na questão da agência de viagem, né? Por exemplo, o cara comprou o pacote, foi em novembro. Em outubro do outro ano, eu acredito que dê para fazer, né? A automação já fala, esse cliente aqui já faz... No ano passado ele saiu em férias em novembro. Tem que ser um pouco antes, às vezes. Sim. Porque turismo é diferente, né? Mas só um exemplo, né? Que me vem na cabeça agora. Então, o cara já coloca lá, o cara saiu de férias em novembro, daqui, sei lá, 3 meses, já entrar em contato para poder começar a agendar e começar... Total. Então, porque isso que acontece, né? Falando um pouquinho de números, a questão de CAC, né? O custo de aquisição de cliente, isso vai diminuindo, né? Que é um cliente que nem você falou no começo, né? Já tá um cliente na minha base, né? Então eu já tenho um custo já que aconteceu com ele e eu vou diminuir. O custo de aquisição dele é fixo. A partir do momento que ele entrou, é aquele valor, vendi para ele é aquilo. Só que se eu vender mais do que uma vez, isso é diluído, né? E eu gosto sempre de falar de uma situação que aconteceu. Isso eu sempre coloco para todos os clientes que a gente atende, né? Eu sempre pergunto, você entende quanto de cliente novo você vende mês? E você entende quanto é o recorrente mês? Quando ele fala para mim não, eu falo, cara, quanto de dinheiro tu tá deixando na mesa é um absurdo, né? E eu vejo que nesse momento, devido à situação atual de mercado, o que o pessoal pensa? Eu preciso prospectar mais, eu preciso prospectar mais, eu preciso prospectar mais. Daí eu faço a seguinte pergunta para ele: quanto tempo existe a tua empresa? Ele fala para mim, Marco, 5 anos, 3 anos, 1 ano. Tá, se você prospectou 100 clientes por mês, no final de 1 ano, tu tem o quê? 1.200 leads prospectados, certo? Se você olhar para uma taxa de conversão de 10%, tu vendeu para 120. O que você fez com o resto? Não, Marco, eu quero novo. Calma. Se você olhar para esse cliente que você já adquiriu, que ele já conheceu a tua marca, que ele já teve uma experiência com a sua empresa, se você fizer uma simples reativação, cara, você pode buscar muita grana. E eu faço isso, sempre oriento os clientes a fazer isso. Olha para os últimos 5 anos da sua empresa. Pega lá o seu extrato de nota, né, o teu relatório de nota para todo mundo que você vendeu, planilha isso, tabula isso, e olha, quantos estão comprando comigo e quantos pararam de comprar. E vamos olhar para o problema. Por que ele parou? Né? E a partir do momento que eu entendo por que ele parou, eu vou conversar com ele e vou resolver isso. E quantas vezes é uma simples entrega, um atraso de entrega, uma falta de estoque de produto? E quando eu começo a explicar para esse cliente que, olha, eu mudei, eu estou com uma estrutura nova, eu estou mais organizado, ou eu começar a nutrir esse cliente com mais informações. Eu tenho cases dentro do meu modelo de trabalho hoje de a gente aumentar 40% o faturamento sem gastar R$1 em prospecção, só olhando para a base. E aí, quando a coisa está bem estruturada, é legal, porque, por exemplo, você vai contratar um novo vendedor. Aí você vai falar, nossa, eu preciso pegar mais cliente para pôr na mão dele. Tá, pegando o meu exemplo hoje, né, eu tenho 2 vendedores, eu vou pegar o terceiro. Eu vou pegar todos os clientes que o Paulo descartou, todos os clientes que o Vitor descartou nos últimos 90 dias, vai dar lá 200 clientes. Eu vou pôr na mão do Joãozinho, que vai entrar, vou falar, Joãozinho, você tem 90 dias de experiência, está aqui 200 clientes, você tem 20 dias, 40 dias úteis para trabalhar, eu vou te dar tantos por dia para você atender, e dentro desse prazo aqui eu quero olhar teu desempenho. E aí? É uma estratégia, né? Uma metodologia. Né? Então isso tende a funcionar. Porque se ele está compromissado, né, a fazer isso acontecer, ele vai trazer resultado daquilo. E às vezes vale você fazer essas trocas.
né? Justamente o fulano atendeu, não vendeu, beleza, vamos dar oportunidade para outro atender, ver se ele vai conseguir mesmo vender. lead. O mesmo lead, né? Então isso é Legal. importante também. Nunca tinha pensado nisso. Legal, mas funciona. Digo para você, dá resultado. Legal a experiência, né? Cara, não sei se tem mais alguma coisa para complementar. Uma coisa que eu acho que é legal, né, a gente entender, que o pessoal fala muito, né, tal do follow-up. O que seria o follow-up, né? E você comentou, né, da questão de, eu tenho isso, melhorei isso. Então isso é legal dentro do CRM, de ter os alertas, né, as automações para um pós-venda, né? Sim. Porque entender, que a gente já comentou, né, entender o porquê que o cliente não entrou mais em contato, por que aconteceu, o pós-venda acho que é uma coisa importante, né? Justamente. Aqui a gente tem 2 pontos diferentes, né? 2 pontos de vista diferentes. Quando a gente fala de follow-up, é aquele termo americanizado que a gente falou, né? Que na verdade é o quê? É um acompanhamento, né? Uhum. Então, quando eu vou fazer esse acompanhamento, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que está em contato inicial. Eu fiz uma abordagem para ele. Eu posso tentar de novo falar com ele. Então, mas quantas vezes eu vou fazer isso? Né? Agora, eu tenho ele em qualificação. Tá? Quantas vezes eu vou fazer isso? Para eu colocar ele como descartado, por exemplo. Uhum. Né? Quando eu enviei uma proposta, o que eu vou fazer com esse cliente após essa proposta? Quantas vezes? Né? Então, quando a gente fala de follow-up, é justamente esse acompanhamento que eu tenho com o cliente. Só que o follow-up é um pedaço, porque daí existe a cadência, que é justamente o como eu vou fazer, qual é o intervalo que eu vou fazer e qual a ação que eu vou tomar. Né? Então, eu preciso acompanhar esse cara, tá? Mas qual ação eu vou tomar? Eu vou mandar uma mensagem para ele, a mesma mensagem todas as vezes que eu tentar falar? Né? Eu vou usar sempre o mesmo horário? Então, eu vou mandar mensagem sempre de manhã, né? Eu já peguei muitas situações de vendedor falar para mim assim, Marco, eu chego aqui 8 horas da manhã, eu mando 40 mensagens, eu cruzo os braços e fico esperando. Quem me respondeu, eu atendo. Tá, mas e aquele cara que tem compromisso de manhã e não responde? Ficou mensagem lá para baixo. E se você mandar à tarde? Né? Então, tu tem que ser estratégico dentro desse contexto. Né? E justamente quantas vezes eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso, por que eu vou fazer isso. Que isso muda totalmente o jogo, né? E tu tinha comentado comigo a outra parte do pós-venda. Então, o nome mesmo já diz, é o pós-venda. Então, isso eu vou colocar na mão de uma outra pessoa para fazer isso, coletar um feedback, entender qual foi a experiência que ele teve, a instalação deu tudo certo. Então, aqui eu estou pensando na experiência desse cliente. Por exemplo, tem até hoje eu comentando com um cliente que eu estava atendendo de manhã, que eu tenho um cliente de Fortaleza que atende colchões, vende colchões, né? E colchões de valor agregado. E aí a gente tem uma automação que toda venda que acontece, após 15 dias, vai uma mensagem com um encarte. Danilo, eu estou passando aqui para lembrar que você precisa virar o seu colchão. Porque como se trata de um colchão novo, para você ter um melhor aproveitamento e melhorar o uso dele, a cada 15 dias a gente recomenda você virar ele para que ele fique uniforme. Não sabia, não. Depois de 15 dias vai mais uma mensagem. Tô passando de novo para lembrar que os 30 primeiros dias a gente precisa fazer 2 rodízios no seu colchão para que ele fique uniforme. Isso é um pós-venda. Uhum. Só que isso é uma automação fazendo. Mas eu posso ter uma pessoa para fazer isso, né? Então, depois desses 30 dias, eu posso pôr esse cliente em uma carteira ativa, que daqui tanto tempo eu vou vender uma limpeza para esse colchão. Travesseiro, tem que eu vou vender um travesseiro, eu vou vender uma colcha, eu vou vender um lençol, né? Então, aí, por isso que eu digo, aí a gente tem que olhar para justamente, mas eu vou estruturar um pós-venda, tá, mas o que ele vai fazer? Ele está pensando na experiência do cliente ou esse pós-venda vai fazer alguma venda? Então, por exemplo, um outro caso que eu comento com você, a gente está estruturando hoje um pós-venda que o cliente vai viajar. Então, 3 dias antes ele recebe esse boa viagem, por exemplo. Mas quando ele chegar lá, ele sabe o roteiro que ele vai fazer? Ele já comprou os ingressos? Então, será que se eu falar, olha, eu tenho aqui os ingressos para te oferecer,
né? Você não quer ir com tudo pronto? Então veja, eu estou pensando justamente na experiência dele. Diminuir o CAC. Diminuir o CAC, diminuir o custo de aquisição, porque eu estou agregando novas vendas àquele produto que está acontecendo, né? Então é nesse sentido, só que eu tenho que ter isso muito bem organizado, né? Porque de nada adianta. Eu tenho um pós-venda, mas o que ele faz? Ele entra em contato com os clientes que foram vendidos. Foi tudo bem? Foi tudo ok? Foi tudo ok? Então é bem importante isso, tá? Isso muda sempre pensando assim, qual é a experiência que eu quero ter com o meu cliente? Ou qual é a experiência que eu quero proporcionar para ele, né? E pensar justamente que tem que ser quantificado, né? Tem que ter métrica disso. Isso. E a gente passando um pouquinho já pro final aqui, você falou de métricas, qual que é uma métrica que você acha que assim é inegociável, tem que ter dentro do... Taxa de conversão. Taxa de conversão. Tudo. Contato, qualificação. É uma taxa de conversão. De contato inicial para qualificação. Qualificação para orçamento. Tem uma taxa também. Orçamento para negociação, outra taxa. Negociação para venda, outra taxa. De cada processo, etapa, né? De você cada etapa. precisa ter isso, justamente. Porque se você entende quais são as taxas de conversões dentro de cada etapa do seu funil de venda, você vai entender aonde você está perdendo o cliente. Então vamos supor, eu tive lá 80% de qualificação, só que para orçamento caiu para 10%. Opa! Então, talvez eu não esteja fazendo o meu dever de casa aqui. Então, eu preciso ajustar isso. Beleza, desses 80 veio para 60. Tá. Agora de 60 foi para 10 de novo. Será que eu estou apresentando o meu orçamento da maneira correta? E o ideal aqui é que você olhe de fundo para funil para começo de funil. Entende? Justamente porque todo mundo que vende hoje tem um negócio validado. E às vezes só não tem a clareza sobre qual é a validação disso e como isso de fato acontece. E quando você tem essa métrica, essa taxa de conversão, você para de apostar na sorte. Porque você vai olhar para o número e você vai falar, realmente, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer o meu dever de casa. Entendeu? Porque daí entra, como falar para você, né? O que é a estatística na vida de uma pessoa? Né? Então o número, ele vai falar a realidade, eu não tenho como mentir. Os números falam. Os números falam. E o comercial que é metrificado, você consegue performar muito bem. Porque você vai ter dados e saber o que você vai precisar fazer, né? Total. Então, eu acho que dados é importante. Hoje de manhã, né, a gente estava no outro podcast falando de dados, e todo setor precisa de dados. É o comercial, é o financeiro, a entrega, né, a parte operacional, como que está o prazo de entrega, o prazo de serviço. Então, acho que hoje a empresa precisa se profissionalizar, porque isso é profissionalizar, né? Sim, e fazendo um adendo para você aqui dessa parte de dados, né, que muita gente não tem essa informação. Por exemplo, hoje, o Meta, ele é dona do WhatsApp, né, dona do Instagram, dona do Facebook, né, agora teve humanos, enfim, né, só que quando a gente olha para essa prospecção, que grande maioria das empresas hoje faz tráfego pago, né, só que se olha muito para o volume de leads que entram e não para a qualidade do lead que entra. E se eu te contar que, por exemplo, existe o WhatsApp Business API, que é uma tecnologia nova do Meta, integrado a esses canais de aquisição, Instagram, Facebook, enfim, e esse lead cai diretamente no seu WhatsApp. E lá dentro do CRM ele vai marcar qual é a campanha, qual é o público e qual é o anúncio que trouxe aquele lead. E lá no final da venda, você vai conseguir ver qual anúncio, ou qual público, ou qual campanha que de fato trouxe essa conversão. E aí você vai olhar para isso e vai falar assim, tá, eu tenho uma campanha que está trazendo volume, ou eu tenho uma campanha que está trazendo qualidade? E muitos clientes que já estão usando esse recurso têm mudado o jogo. Mas com base em dados que vêm lá do começo, só que com base no final. Entende? Então isso ajuda muito, né? Então a gente precisa, eu sempre tenho uma fala que eu comento, né? A gente indo aí já para o nosso final mesmo, dados por dados não serve para nada, mas a partir do momento que eu processo esses dados, eu tenho informação, e quando eu tenho informação sobre o meu cliente, sobre o comportamento do meu vendedor, sobre a jornada dessa pessoa que está passando pelo meu comercial, as coisas mudam totalmente. E não adianta, né? Como você falou, dados eu preciso tratar eles e entender, porque dados
jogado não resolve pra nada. Com certeza, com certeza. Isso aí, acho que foi muito bom. Obrigado por ter participado, Marco. Se quiser deixar alguma mensagem pessoal, alguma coisa que você acha que é importante, que às vezes a gente não falou. Eu tenho uma frase, né, que eu tenho usado ela muito, que assim, é do Peter Drucker, né, que é o pai da administração moderna, mas é uma frase bem, bem legal, que tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? E como você trouxe a questão de profissionalização. Antigamente, quando a gente falava de CRM, era para grandes empresas, né? Só que graças à tecnologia existiu uma grande democratização. E eu digo para você hoje, a partir de R$100 por mês, você consegue ter um sistema muito robusto, que vai te entregar tudo isso que a gente discutiu, e você vai conseguir ter informações para você melhorar o seu comercial. Então, colete dados do seu cliente, entenda o comportamento dele, e você vai conseguir melhorar o teu comercial, certo? Então, esse seria o meu encerramento. Legal. Deixa aí para o pessoal tuas redes sociais, se você quiser deixar contato, falar um pouquinho o que é o teu serviço também, né, certinho, como te achar. Então, vamos lá. Hoje a gente fala sempre do Instagram, né? Me sigam lá no Instagram. Então, o meu Instagram é o @omarcocordeiro, né? Então, é bem simples de achar ali. E o meu objetivo hoje é organização comercial. A gente vai olhar justamente para a sua empresa, como ela vende, a gente vai mapear essas informações e a gente vai validar isso através da plataforma de CRM e vai treinar as pessoas para usarem isso. Então eu falo que é um método já que a gente tem aplicado, como eu comentei ali, com mais de 220 clientes já no Brasil, né? E se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, então você tem o meu contato já para a gente estar conversando aí. Show, obrigado, Marcão. Obrigado, pessoal. Então não esquece aí de curtir, compartilhar com aquele empresário lá que está precisando aí de uma ajuda no comercial, e compartilhe aí com todo mundo. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, até mais. Tchau.